Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Na aula de hoje iremos começar o estudo sobre óptica, tudo relacionado à óptica dentro da física. Bem, o que é a óptica? A óptica é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. Os fenômenos relacionados à óptica já são conhecidos desde a antiguidade. Existem registros que em 2283 a.C. já eram utilizados cristais de rocha para observar as estrelas. Na Idade Antiga, na Assíria já havia a lente de cristal e na Grécia utilizava-se a lente de vidro para o quê? Para obter fogo. Os estudos da óptica dentro da física são divididos em duas partes: óptica geométrica e óptica física. A parte da óptica que estuda a propagação da luz por meio dos raios de luz é chamado de óptica geométrica. Os fenômenos que essa área abrange são a propagação retilínea da luz, a reflexão, a refração da luz, os espelhos e lente. Iremos estudar cada um desses fenômenos ainda separadamente. Já na óptica física, estuda o comportamento ondulatório da luz. Os fenômenos estudados por essa área são a emissão, a composição, o fenômeno de absorção, de polarização, de interferência e de difração da luz. Nessa aula de hoje, iremos trabalhar mais com os conceitos, os principais conceitos que, ao se estudar óptica, vocês precisam saber. Bem, primeiro conceito aqui, que eu quero trabalhar. O que é luz, o que é um raio de luz e o que é um feixe de luz. Bem, luz é uma fração do espectro eletromagnético que impressiona os olhos. Ou seja, como eu falei, a luz ela funciona como uma partícula e ela é visível em ondas eletromagnéticas. E para cada onda dessa de luz existe uma frequência. E o nosso olho consegue enxergar em uma determinada frequência. Ou seja, para nós, o conceito de luz fala-se que é essa fração do espectro eletromagnético que impressiona, que o olho consegue absorver e transformar em imagem. Já o raio de luz é a representação geométrica retilínea da trajetória da luz com a indicação da direção e do sentido de sua propagação. Ou seja, se aqui eu tenho uma fonte de luz, o raio de luz é toda a representação disso daqui, retilínea, que está saindo dessa fonte. E a luz ela vai se propagar de forma reta. Ela não faz curva. Diferente do som, a luz não faz curva. E um feixe de luz, o que é? É um conjunto de raios de luz de uma mesma fonte. Aí assim, quando eu tenho, e aqui são milhares de raios saindo. Quando eu pego apenas uma quantidade desse raio, vamos supor, coloquei aqui a fonte de luz dentro de uma caixa. Pronto, a caixa é toda fechada. E só tem esse espaço aqui, Daqui vai sair o quê? Um feixe de luz. O que é o feixe de luz? É um conjunto de vários raios de luz que sai de uma determinada fonte de luz. Bem tranquilo esse conceito aqui. Agora, quanto à fonte de luz. A luz ela pode ter duas fontes, fonte primária ou fonte secundária. Para que o nosso corpo consiga enxergar um objeto, esse objeto precisa ser iluminado por uma fonte de luz. Então, a fonte primária ou corpo luminoso é aquele que vai irradiar energia em forma de luz por meio de processos químicos, físicos ou nucleares. Já a fonte secundária ou corpo iluminado é aquele que não possui luz própria e que vai ser iluminado pela fonte de luz. Por exemplo, imagina onde vocês estão aí agora. Se você fechar o olho, você não vai ter uma fonte de luz, então você não vai conseguir enxergar objeto nenhum. Mas se você está no local onde existe algum tipo de claridade, algum tipo de luz, você consegue ver os objetos. Por exemplo, se você estiver assistindo essa aula à noite, a lâmpada está ligada, a lâmpada ela funciona como uma fonte primária. Ela vai emitir essa energia em forma de luz por um processo físico ali, e aí a gente vai conseguir enxergar. Quando a gente consegue enxergar um objeto que está sendo iluminado pela luz, a gente tem o quê? A lâmpada sendo a fonte primária e esse objeto que não tem luz própria sendo a fonte secundária. Aí agora no quarto, eu
acendo uma vela dentro desse quarto, junto com a luz. Eu vou ter o quê? Duas fontes primárias. Eu tenho uma fonte primária da luz, da lâmpada, né? Por um processo físico. E aí agora eu já vou ter a fonte primária também da lâmpada, que é um processo químico, que é o processo de combustão, que também vai gerar energia ali, em forma de luz. Aí vamos supor que agora um vagalume entra dentro do quarto. Eu vou ter agora três fontes de luz. A física, pela lâmpada, a química, pela vela, e a biológica, num processo de bioluminescência feita pelo vagalume. E tudo que está sendo iluminado por eles são o quê? Fontes secundárias, fontes que não têm luz própria e precisa ser iluminado para que o olho consiga enxergar. Agora, quanto aos meios, a gente tem três tipos de meio na óptica, que são chamados de meios ópticos. Os meios ópticos são os meios materiais em que se considera a propagação da luz. A luz ela se propaga por meios. E aí a gente tem três tipos de meio. Tem o meio transparente, translúcido e opaco. O meio transparente ele vai permitir a propagação regular da luz. Exemplo A, o vidro comum, entre outros. Por exemplo, quando eu consigo enxergar sem haver modificação, eu estou vendo pelo meio transparente. Ou seja, supondo você tem um vidro aqui, e você consegue enxergar tudo que está do outro lado do vidro. Significa que o quê? Que o vidro é um meio transparente. A mesma coisa no ar. E, gente, quando a gente pensa assim, falar o ar como meio transparente, eu estou imaginando um ar limpo, viu? Porque quando eu penso em um ar carregado de fumaça, que não dá para me enxergar completamente, aí eu já não posso mais pensar no ar como um meio transparente. Então, o ar limpo, não poluído, ele é um meio transparente. O meio translúcido. O meio translúcido, ele permite a propagação da luz? Sim, só que de forma irregular. Exemplo, vidro fosco, papel vegetal, no ambiente com o ar, com grande incidência de fumaça, você até consegue enxergar o que está por dentro ali, o que está do outro lado, mas não é de uma forma tão completa quanto lá no meio transparente. Por exemplo, se você pega aquele papel celofane, que é aquele papel, aquele plásticozinho colorido, você consegue enxergar o que está do outro lado? Consegue, mas de uma forma difusa, não é de uma forma completamente. E agora o meio opaco. O opaco é aquele que não vai permitir a propagação da luz. Enquanto o transparente e o translúcido permite a propagação, sendo que o translúcido de uma forma irregular, o opaco não. Por exemplo, você está aí agora no ambiente e tem uma parede. A parede ele é um meio opaco, você não consegue enxergar o que está do outro lado da parede. Certo? E como existe essa necessidade de a luz transpassar o meio para que você consiga enxergar o outro lado, como não consegue, barra a luz, para a luz, e automaticamente você já não consegue enxergar. Aí, por exemplo, uma placa de metal, a madeira, o tijolo, isso é chamado de um meio opaco, que pelo desenho aqui dá para vocês entenderem. Ó. No meio transparente, a visualização da borboleta aqui da forma que ela é mesmo. Você vê as pontinhas da asa dela aqui e tá vendo tudo normal. Ou seja, os raios quando entram seguem ainda o mesmo caminho até o olho do visualizador. Já no meio translúcido não, você até consegue enxergar, porém de uma forma difusa. A borboleta já não está sendo mais enxergada de uma forma completa. E no meio opaco? O meio opaco você já não consegue enxergar nada do outro que está do outro lado. Por quê? Porque ele barra a propagação da luz. Agora, quando a gente trabalha na óptica, existem três fenômenos muito importantes que a gente vai trabalhar muito, que é o fenômeno da reflexão, da refração e da absorção. Vamos entender o que cada fenômeno desse fala. A reflexão da luz é o fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda de direção e ou sentido, mas continua no mesmo meio de propagação. A superfície é uma mudança de meio de propagação. No caso, o vidro, os espelhos. A reflexão luminosa é a base da construção e utilização dos espelhos. Os espelhos, tanto os planos quanto os esféricos, têm larguíssima utilização e são a base dos telescópios refletores, que sofrem menos restrições do que os telescópios refratores. Quando os raios alcançam a superfície, chama-se de raios incidentes. Já aqueles que retornam ao meio de propagação são denominados de raio refletido.
que está falando aqui, gente, nesse fenômeno de reflexão? O fenômeno de reflexão, você tem aqui um meio, e aqui você tem a incidência dos raios. Só que esses raios, quando incidem, eles não conseguem atravessar esse meio. É um meio opaco. E eles são aqui, ó, refletidos. Ele volta para o meio onde é que ele está. Quando é que eu consigo ver, por exemplo, o fenômeno de reflexão? Em um espelho. Por que o espelho você consegue enxergar o que está a sua imagem? Porque o raio de luz incide, porém não consegue atravessar. Porque se ele conseguisse atravessar, você não iria ver a sua imagem, você iria ver o que está do outro lado. Então, quando ele não consegue atravessar, ele retorna para o mesmo meio. A luz sai do meio, na verdade, a luz vai em um meio, bate na superfície e retorna. Então você tem o raio aqui incidente, é aquele que está chegando, e o raio refletido é aquele que está saindo. E esse processo é chamado de reflexão da luz. Continuando sobre a reflexão, o feixe de raios paralelos, ao incidir sobre uma superfície que separa dois meios ópticos distintos transparentes, translúcidos ou opacos, pode atravessá-las ou não, ocorrendo nos seguintes fenômenos. A reflexão regular, os feixes de raios paralelos incidem no meio em S e retornam ao meio de origem, tendo assim refletido regularmente com todos os raios permanecendo paralelos entre si, a partir dos pontos de incidência. Ocorre quando S é uma superfície plana, opaca e bem polida, como um espelho. Então, no espelho você não vê sua imagem difusa, você vê sua imagem da forma que é. Por quê? Porque aquela superfície do espelho é uma superfície plana, é uma superfície que não tem barreiras que vai fazer com que mude a direção dos raios. Já na reflexão difusa, o feixe de raios paralelos incide no obstáculo em S e volta ao meio de origem, tendo assim refletido irregularmente, com os raios refletidos deixando de ser paralelos. Ocorre quando S é uma superfície opaca e rugosa, como a maioria dos corpos iluminados visíveis. Então, ó, na reflexão regular, você tem o que? A incidência dos raios, e esses raios retornam de forma paralela, não muda. Aqui não, na reflexão difusa, pela superfície aqui ser irregular, ser ondulatória, o raio baixa, mas ele pode ter diversas... Ele volta, até volta para o meio, onde ele estava. Porém, ele não vai voltar mais de uma forma paralela, ele vai voltar de uma forma mais para todos os lados. E isso é chamado de reflexão difusa. Já no fenômeno de refração, os feixes de raios paralelos atravessam a superfície e continua se propagando no outro meio com velocidade diferente. Ocorre quando o meio que recebe o feixe de luz é transparente ou translúcido. Diferente da reflexão, onde os raios retornam, na refração os raios conseguem atravessar, que é o caso aqui, ó. O raio está vindo, incidindo, pega aqui nesse meio que eu chamei de S, ele consegue atravessar. O que vai mudar aqui? Ele consegue mudar a direção. Ele estava mais inclinado e devido à velocidade aqui, mudou a direção aqui. Porém, ele conseguiu atravessar. Então, na reflexão, os raios conseguem atravessar o meio. E aí, quando a gente tem o quê? Uma mudança de velocidade de propagação, a gente acaba tendo uma ilusão de óptica. É o caso, por exemplo, daqui, ó. Você vê que... Deixa eu apagar aqui. Pronto. Você vê que tem dois lápis dentro de um copo de água. E aqui a gente tem, ó, no meio normal, no ar, a gente consegue ver uma velocidade de propagação da luz, quando a gente consegue ver o lápis aqui, ó, da forma normal. Quando chega dentro da água, há uma diferença. O raio de luz até consegue atravessar a água, porém a velocidade de propagação é diferente, que dá essa ilusão como se o lápis tivesse cortado. Na verdade, isso é só um tipo de ilusão, mas isso é um fenômeno de refração. É quando o raio sai de um meio e consegue penetrar em um outro meio. E o fenômeno de absorção? A absorção da luz é um processo pela qual a luz que incide sobre um corpo é convertida em energia.
Ela pode ocorrer por qualquer corpo ou substância. No entanto, a forma como a luz é absorvida depende de sua frequência, bem como da natureza dos átomos do corpo que é iluminado. Quando a luz é absorvida, os elétrons passam a oscilar e emitir calor. Para que isso aconteça, a luz que incide sobre o material em particular precisa ter uma frequência de oscilação próxima da frequência na qual os elétrons dos átomos desse material vibram. A cor dos objetos iluminados, ou seja, que não produzem sua própria luz, depende da frequência em que eles são capazes de absorver. Um objeto de cor azul, que, por exemplo, não é capaz de absorver a luz cuja frequência corresponde à cor azul. Por isso, essa luz é refletida e o material é visto em tal coloração. Gente, bora imaginar isso daqui. Pelo texto aqui, talvez não tenha ficado tão claro para vocês. O processo de absorção, como o nome já fala, é absorver. Absorve-se a luz e transforma-se em energia. Beleza. Mas a luz, ela vem em diferentes ondas. E cada diferente frequência de onda. E cada frequência vai determinar uma cor diferente. A cor azul é dada em uma determinada frequência, diferente da cor verde, por exemplo, diferente da cor amarela. E o material iluminado, ele consegue absorver uma determinada frequência. Como assim, professor? Por exemplo, o que é o branco? O branco é uma aglomeração de todas as cores. Ou seja, quando você vê um material branco, não é que realmente a cor dele é branca, significa que ele está recebendo uma incidência de luz e ele consegue refletir todas as cores. E a união de todas as cores dá o branco. E o preto? O preto é a ausência total de cor. Um material que você vê preto, ele está absorvendo todas as cores e não emite nenhuma. E o material que eu vejo azul? O material que eu vejo azul significa que ele está sendo iluminado por uma luz que contém todas as cores. Porém, todas as outras cores ele consegue absorver, menos o azul. Então, o azul ele reflete. O material verde, por exemplo, eu estou vendo alguma coisa verde. Ele consegue absorver todas as outras, menos o verde. Então, a gente consegue ver o verde porque o verde é a frequência em que ele não consegue absorver. Então, novamente, o preto, ele absorve todos, ele não reflete a luz, não consegue refletir nenhuma cor. O branco é ao contrário, o branco não absorve nenhum, ele consegue refletir todos. E as demais outras cores, ela consegue refletir todas, menos aquela que a gente está vendo. Ou seja, se a gente vê um objeto vermelho, significa que aquele objeto ali, ele conseguiu absorver todas as cores, menos o vermelho. Como ele não consegue absorver o vermelho, ele reflete. E isso a gente vê aquela cor como vermelha. Bem tranquilo, assim, de vocês entenderem, analisando aqui pela imagem. Agora, a óptica geométrica, ela funciona com base em 3 princípios. Princípio da propagação retilínea dos raios, princípio da reversibilidade dos raios e princípio da independência dos raios luminosos. Segundo o princípio de propagação retilínea dos raios luminosos, nos meios transparentes, homogêneos e isótropos, um raio de luz percorre trajetória retilínea. Esse é o princípio que justifica representarmos o raio de luz por meio de um segmento de reta orientado. Então a luz ela sempre vai se propagar de uma forma reta, ela não faz curva. Se tem um meio opaco diferente do som, porque o som você pode estar num ambiente fechado, falar alguma coisa e uma pessoa que está do outro lado consegue ouvir. Por quê? Porque ele consegue dar a volta. A luz não. A luz propaga sempre de forma reta. E aqui está o fenômeno, né, esse primeiro princípio, que é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Aqui a gente tem aquela luz de boate que dá para ver os raios de luz saindo de forma reta, sem fazer curva. Ele não faz uma curva, uma oscilação. O princípio fala que a luz sempre vai andar de forma reta. Segundo princípio, pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos, nos meios transparentes, homogêneos e isótropos, a trajetória seguida por um raio de luz não se altera quando o sentido de seu percurso é invertido. Como assim? Fala-se que a luz ela não vai se alterar. O percurso que ela segue, ela vai, claro, em um meio
de regular. Ela permanece andando na mesma direção. Aqui houve um anteparo aqui que fez ele mudar o negócio, mas ele continua sendo, ó, seguindo na mesma direção. E esse princípio é o que garante, por exemplo, que... Deixa eu apagar aqui. Esse princípio é o princípio que você vê, por exemplo, um espelho e consegue enxergar outra coisa. Se você olhar reto no espelho, você vai se enxergar. Por quê? Porque o raio de luz vai na direção e volta. Porém, se você fica mais na ponta do espelho, você consegue, por exemplo, enxergar uma outra pessoa. Por quê? Porque ele consegue o quê? Viajar de forma reversível, ele não muda a sua direção. E, finalmente, o princípio da independência dos raios luminosos estabelece que os raios de luz, ao se cruzarem, seguem independentemente sua trajetória sem que nenhuma de suas características, direção, sentido e cores seja afetado, isto é, em qualquer meio. Como assim, professor? Eu posso botar uma fonte de luz vermelha, uma fonte de luz amarela, uma fonte de luz verde, e no final, no outro lado, eu vou ter todas as cores, sem ter mistura. Não há uma mistura, não há... Os raios, eles não dependem de outro raio para propagar. Ele continua seguindo o seu caminho. Que aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, você vê, ó, diferentes luzes que elas não estão se misturando. Ela não tá, porque uma luz tá tocando em outra fonte de luz, ela não tá deixando de fazer o seu caminho. E esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Por fim, a luz, quando ela encontra um anteparo, alguma coisa que não permite a sua passagem, ela pode chamar o que a gente chama de sombra e o que a gente chama de penumbra. Sombra é toda a região do espaço que não recebe a luz direta da fonte. Ou seja, a gente sabe que se durante o dia, se a gente vai andando na rua, a gente acha uma árvore, um dia que sol ensolarado, você vê que a árvore vai fazer uma sombra. O que é essa sombra? É algum meio que não está permitindo a passagem dos raios solares. E o que é a penumbra? É a extensão que recebe apenas parte dela. A penumbra é uma região onde recebe parte dos raios, não todos. Porque se ela não recebesse todos, aquilo ali seria o quê? Uma sombra. Quando tem aquela parte que recebe só alguma quantidade de raios, a gente tem o quê? Uma penumbra. Que seria, bora botar de uma forma mais popular, uma sombra mais fraca. Tá? A sombra forte é aquela que não está recebendo nada de raios. A sombra mais fraca, entre aspas, seria o que? A penumbra. Outro fenômeno que relaciona-se à sombra é o fenômeno de eclipse. A palavra eclipse é de origem grega e significa desmaio ou abandono. Damos a essa palavra hoje o significado de ocultação. Eclipses são ocultações ou obscurecimentos parciais ou totais de astro pela interposição de outros. Dependendo do ponto de vista, há muitos tipos de eclipse, mas os que nos interessam aqui, pela facilidade de observação e pela importância do fenômeno para a aquisição de dados, são os eclipses do Sol e da Lua. Um eclipse solar, gente, que é o que está aqui na imagem, é quando a Lua fica na frente do Sol, impedindo a passagem dos raios. Então você tem o que, ó? O Sol está emitindo a luz de todos os raios vai para todos os lados. Aqui tem uma Lua aqui, ó. A Lua está aqui. E essa Lua está bloqueando a passagem. Perceba que nessa posição aqui você tem uma sombra completa. Ou seja, é o processo de eclipse mesmo. Já nessa região aqui, você tem o quê? Uma penumbra. É aquela pessoa que vai ver o eclipse de forma incompleta. E essa galera que está aqui, ó, aqui não vai enxergar o eclipse de forma alguma. Por quê? Porque não está na região de antepara aqui que a Lua está fazendo. E essa região aqui, ó, do outro lado de cá, é a noite, gente. Ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Supondo que a Lua nem tivesse aqui, ó. Bora até tirar a Lua daqui. Essa região onde que tem incidência do Sol é durante o dia. E essa região aqui onde não tem a incidência dos raios solares, não tem incidência dessa luz, dessa fonte de luz natural, você tem o que? A noite. Então, no eclipse solar, você tem o que? A Lua funcionando como uma barreira de ver os raios solares de quem está na Terra. Ou seja, dos raios solares chegarem até a Terra.
Outro tipo de eclipse é o eclipse lunar. No eclipse lunar, o que vai funcionar como a barreira é o quê? É a Terra. Então, os raios de sol vêm, porém, você tem o quê? A Terra impedindo que os raios cheguem na Lua. E isso é chamado de eclipse lunar. E o que acontece? Qual é uma das fenômenos que a gente chama? As fases da Lua. Uma lua cheia é aquela luz, a lua onde a Terra não está impedindo que os raios solares cheguem de uma forma completa na Lua. Já a lua nova, ela vai chegar de forma parcial. A lua crescente, de forma quase que total. E na lua minguante também de forma parcial. E tem hora que a lua não está nem aparecendo, é porque ela não está no raio de encontro dos raios solares. Certo? Isso é chamado de fenômeno de eclipse. Vocês viram que nessa aula a gente está trabalhando mais conceitos, né? A partir da aula que vem é que a gente vai ter muito cálculo. Porém, eu trouxe 2 cálculos aqui, ó, que são cálculos que dá para responder sem fórmula. A gente ainda não está trabalhando com as fórmulas de óptica. A gente tem que trabalhar um pouco para resolver esses cálculos com o pensamento de geometria, o que vocês já aprenderam com geometria. Bora lá. Um estudante, querendo determinar a altura de um prédio, mediu durante o dia simultaneamente a sua própria sombra e a do prédio, anotando respectivamente 50 centímetros e 20 metros. Qual a altura encontrada, sabendo que o estudante tem 1,5 metro, 1,50 metros? Perceba, vou desenhar aqui para vocês verem. Ó. Aqui tem um prédio, aqui tem um cara, que é o estudante. Aqui tem uma fonte de luz, ó, que tá... Como essa fonte de luz tá chegando aqui, ó, aqui tá encontrando um bloqueio, que é o prédio, e aqui tá encontrando um bloqueio, ele tá projetando o quê? Uma sombra. Vou botar aqui de outra cor. Projetou-se uma sombra, ó. A mesma coisa, projetou-se uma sombra aqui, que é o da pessoa. Aqui fala que a sombra projetada do prédio é de 20 metros. E a sombra projetada no carinha, no estudante, é de 50 centímetros, ou 0,5 metros. Aqui fala que o estudante tem uma altura de 1,5 metro. E aqui pergunta qual é a altura do prédio. Isso daqui é semelhança de triângulos. Ó, os dois formam o mesmo triângulo, porém em diferentes proporções. O que eu posso fazer? Eu vou chamar a altura aqui de x. Aí eu vou falar aqui, ó, x dividido pela sombra dele, que é 20, é igual à altura do cara, 1,5, dividido pela sua sombra, que é de 0,5 metros. Aí o que eu posso fazer aqui, ó? X vezes 0,5, 0,5x. 20 vezes 1,5, que é multiplicado aqui inversamente, eu vou ter 30. X é igual a 30 dividido por 0,5. X, que é igual a 30 dividido por 0,5, eu tenho 60. Então, o prédio ele tem uma altura de 60 metros. Professor, eu não sabia dessa fórmula. Gente, isso daí é geometria. Eu só estou mostrando como a geometria auxilia também a resolução de questões de óptica. Então, aqui, ó, por saber a altura da pessoa, por saber o tamanho da sombra da pessoa, eu consigo determinar a altura do prédio, sabendo também o tamanho da sombra do prédio. Uma outra questão agora. Um quadrado opaco de madeira de 1 metro de lado está horizontalmente pendurado a 1,2 metros do teto de uma sala. Na mesma vertical do centro do quadrado está fixado no teto uma pequena lâmpada, sendo de 3 metros a distância do teto ao piso. Determine o comprimento da sombra projetada e a área da sombra projetada. Vou desenhar isso daqui, ó. Eu tenho aqui o chão. Opa, é aqui que ficou torto esse chão. O chão. Aqui eu tenho uma fonte de luz, ó.
uma lâmpada. Então, a lâmpada está iluminando toda essa região. Aqui ele está falando que nessa região aqui, ó, colocou um quadrado. Eles botaram um quadrado aqui. O que acontece quando eu coloco esse quadrado? Vou fazer o quê? Vou botar aqui de outra cor. A luz que estava vindo aqui de todas as direções vai ser o quê? Opa. A luz que estava vindo de todas as direções vai ser barrada por esse anteparo. E aqui o que vai acontecer aqui? Aqui vai se formar o quê? Uma sombra. Beleza. Quais as informações que o texto está trazendo? Ele fala que esse anteparo foi colocado a uma distância de 1,2 metros da luz, do teto. E que a luz está a uma distância de 3 metros do solo. Aqui fala que isso daqui tem um comprimento, é um quadrado, e o seu lado tem um comprimento de 1,2 metros. Aí está perguntando qual é esse comprimento da sombra aqui, ó. Novamente, semelhança de triângulos. O que eu tenho? Eu posso falar que a sombra aqui eu vou chamar de x. Ela faz parte do triângulo maior. Então, eu posso dizer que aqui, na verdade, o comprimento é de 1 metro. Então, eu tenho, ó, distância do anteparo até a luz, 1,2. Largura, aqui do quadrado, 1 metro. Distância da luz até o solo, 3 metros. Tamanho da sombra, não sei, x. Aí agora é só eu multiplicar. 1,2 vezes x, vou botar aqui outra cor preta aqui. 1,2 vezes x, eu tenho o quê? 1,2x. 3 vezes 1, eu tenho 3. X aqui é igual a 3 dividido por 1,2. X é igual a 3 dividido por 1,2. Eu tenho que x é igual a 2,5. Achei aqui, então, o comprimento aqui da sombra. Só que ele está falando que a sombra, já que ele está sendo formado por um quadrado, a sombra também é um quadrado. E aqui eu só achei o comprimento. Na letra B ele pede para mim achar a área da sombra. Para mim achar a área da sombra, é só eu pegar... Deixa eu apagar aqui. Então, a sombra que está sendo negociada aqui é um quadrado. Que o lado é 2,5. Ele quer a área disso daqui. A área de um quadrado é só multiplicar um lado pelo outro. Aqui também é 2,5, então, ó, 2,5 vezes 2,5, eu tenho um total de uma área de 6,25 metros quadrados. Bem tranquila a questão, gente. Novamente, professor, você não me falou essas fórmulas. Essa fórmula você tem que trazer da geometria. Belezinha, galera? Então, essa foi nossa primeira aula sobre conceitos iniciais de óptica geométrica. Na próxima aula a gente vai continuar o nosso estudo. Respondo a atividade que está no PDF, qualquer dúvida podem me chamar. É isso, galera, valeu. Tenha uma excelente semana e até a semana que vem.